Olá, jovens! Eu sou o professor Georges, professor de cálculo. Nessa videoaula, dentro do assunto de funções trigonométricas, eu quero apresentar para vocês a função f de x igual a tangente de x. Então, a gente vai se reportar novamente ao ciclo trigonométrico. Nós já vimos em videoaulas anteriores a função seno, que é o nosso eixo vertical do ciclo trigonométrico, a função cosseno, que é o eixo horizontal do nosso ciclo trigonométrico. Aqui embaixo eu apresentei para vocês uma tabelinha, para a gente lembrar que o seno de 0 radianos é 0, de π sobre 2 radianos é 1, de π radianos é 0, de 3π sobre 2 radianos é menos 1 e de 2π radianos é 0, o seno. O cosseno de 0 é 1, de π sobre 2 é 0, de π é menos 1, de 3π sobre 2 é 0 e de 2π é 1. Isso a gente já viu nas videoaulas anteriores. Bom, onde é que está a função tangente? A função tangente, o próprio nome já insinua, é uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, aqui na vertical, passando por esse ponto. Então, 0, para a parte positiva, ela vai para o infinito positivo, para a parte negativa, ela vai para o infinito negativo. Então, como é que a gente determina a tangente de um ângulo? Por exemplo, se nós tivermos 30 graus, mais ou menos aqui, Então, 30 graus, essa vai ser a tangente, Vai ser a tangente de 30 graus. Então, o que vai acontecer? A tangente de 0 grau, A tangente de 0 grau é 0. Então, ela vai aumentando à medida que esse ângulo aqui for aumentando, até chegar muito próximo a 89 graus. 89 graus, ela vai estar lá em cima, bem perto do infinito positivo. Mas a gente tem que entender que quando ela chegar a 90 graus, nós vamos ter então um ângulo que ele vai estar paralelo ao eixo da tangente. Se ele está paralelo ao eixo da tangente, nós não vamos ter tangente para esse ângulo. A mesma coisa vai acontecer aqui com 270 graus. 270 graus é um ângulo que ele vai estar paralelo ao eixo da tangente. Então, não vai existir um ângulo de 270 graus. Ele vai variar também na parte negativa até chegar no limite máximo de 270 graus, onde não vai existir tangente para esse ângulo. Como é que a gente pode verificar isso? Nós sabemos lá na trigonometria que a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo seu cosseno. Por isso que eu apresentei essa tabela. Então, eu coloquei aqui os valores do seno, os valores do cosseno, certo? Então, se eu dividir o seno pelo cosseno, eu vou ter a tangente. Então, 0 dividido por 1 é 0. Então, por isso que a tangente de 0 grau é 0. Depois, 1 dividido por 0, olha aqui, um número racional. Os números racionais que são escritos na forma A sobre B, qual é a condição? Que B tem que ser diferente de 0. E B aqui é igual a 0. Portanto, essa divisão aqui não é possível de ser feita. Ela não existe. Por isso que o ângulo de 90 graus, olha aqui, a tangente não existe. Geometricamente eu mostrei para vocês,
eu vou aumentando 30 graus, 45, 50, 60, 70, 80, 85, 89, 89,9 e ela vai tocar lá em cima no infinito positivo. Mas quando chegar a 90 graus, ela não toca mais essa reta, por isso que não existe, né, uma tangente para um ângulo de 90 graus. Já um ângulo de 180 graus é zero, então 180 graus está aqui, a tangente é zero e vai acontecer a mesma coisa, né? Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou tendo aqui, né, 190 graus, 200 graus, 250 graus, né? E ela vai indo lá para o infinito positivo, ó. Mas quando chegar a 270 graus, ela vai estar novamente paralela ao eixo da tangente. Por isso que não existe a tangente de 270 graus. Tangente 0 dividido por 1 é 0. Cuidado, 0 dividido por 1 é 0. Mas 1 dividido por 0 é uma indeterminação, não existe. Certo? Então, quando eu chego a 360 graus, é esse ponto que vai estar exatamente no ponto zero da minha reta tangente. Como isso vai funcionar no gráfico? Olha aqui, ó, 0 graus, a tangente é zero, né? Então, ela vai aumentando, 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 aumentando e vai para o infinito positivo, mas ela nunca vai tocar, né? Aqui essas retas auxiliares que a gente chama, essas retas tracejadas, são retas auxiliares onde o domínio aqui exatamente é π sobre 2, aqui é 3π sobre 2, certo? E o que nós conversamos? Que não existe a tangente de π sobre 2 e também não existe a tangente de 3π sobre 2. Então, o que vai acontecer? A tangente ela vai aumentando, ela vai para o infinito positivo, mas ela nunca vai tocar esse ponto. Então, essa curva aqui, ela vai se aproximar cada vez mais de um domínio igual a π sobre 2. Mas nunca vamos ter esse domínio, porque não existe uma imagem para esse domínio. Por isso que ela não cruza essa reta auxiliar tracejada que eu coloquei aqui. Passando de 90 graus, então o que nós vamos ter? Né? Ela vem lá do infinito negativo, ó, vem do infinito negativo até chegar na tangente de π. Qual é a tangente de π? É zero. E aí depois ela vai novamente aumentando, aumentando e vai para o infinito positivo, né, até chegar muito perto a um domínio igual a 3π sobre 2. Mas nunca vai ultrapassar, né, essa reta vertical auxiliar tracejada. Por quê? Porque não existe uma imagem para um domínio igual a 3π sobre 2. Passando de 270 graus, né, nós já vamos ter então a tangente, que ela vem lá do infinito negativo e ela vai aumentando, 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 depois que passou dos 270 graus, né, 280, 290, 300... e ela vai se aproximando cada vez mais a 360 graus. Quando ela chegar em 360 graus, a tangente é zero. Ó. Chegou em 360, é zero. E aí depois, o que vai acontecer? Ela vai novamente indo cada vez mais para o infinito positivo. A mesma coisa vai acontecer quando nós tivermos um ângulo negativo. Nas videoaulas anteriores, eu já mostrei que o ângulo, quando ele é positivo, é no sentido anti-horário. Quando ele é negativo, é no sentido horário. Então,
o que vai acontecer quando nós tivermos um ângulo igual a menos 90 graus? Ele vai estar aqui. Então, novamente, nós vamos ter um ângulo que é paralelo, né? Paralelo ao eixo, à reta tangente. Se ele é paralelo à reta tangente, nós não vamos tocar essa reta tangente, portanto, não vai existir uma tangente para menos 90 graus. Por isso que ela vai indo cada vez mais para o infinito negativo, mas ela não vai passar, né, essa reta sobre, né, essa reta tracejada. E assim vai continuar para toda a parte negativa do eixo do domínio da função, certo? Então, nós sabemos que em determinados pontos não existe imagem para um domínio na reta tangente. Eu mostrei aqui através da trigonometria